Você já se perguntou por que que nossos governos, nossas organizações, sejam elas privadas ou não, tudo parece ser contra os nativos? Seja o cristianismo ou qualquer grupo nativo, digamos os nacionalistas, os patriotas, os brancos, todos sentem que estão sempre sendo sacrificados no altar de um bem maior, que não os envolve. Por exemplo, vimos pregadores cristãos recebendo multas na Inglaterra, mas pregadores muçulmanos, nada acontece com eles. Vimos mulheres cristãs orando silenciosamente do lado de fora de uma clínica de aborto, recebendo multas ou até presas. Mas nada disso acontece quando um muçulmano ou um grupo de muçulmanos aparece e ora em frente a pontos turísticos britânicos. Também vimos nossas organizações privadas, empresas, corporações, fazendo de tudo para agradar os muçulmanos. Nossos aeroportos criam salas de oração especiais para eles. Mas quando se trata de cristãos, eles viram o rosto. Ou, ok, vamos ampliar nosso foco e incluir patriotas, nacionalistas, que na verdade não estão lutando pelo cristianismo, pela humanidade. Eles lutam por seus símbolos nacionais, pelo orgulho nacional. Mesmo assim, eles sempre são rejeitados pelo sistema. Você já se perguntou por que isso acontece? E claro, isso é uma reclamação legítima. Eu já falei bastante sobre isso, e tenho certeza de que você já sentiu isso. Você já se perguntou por que isso acontece? Sim, é muito tentador pensar que existe uma conspiração organizada por trás disso, que há algumas pessoas que planejaram isso. Entramos no campo das teorias da conspiração, mas tenho outra explicação. Peço paciência. Antes de prosseguir, quero mostrar este vídeo. Esta é a polêmica mais recente que está destruindo, dilacerando a Coca-Cola. Ouça isso, quase 500 mil de visualizações no Twitter, que é o que mais importa. Acredite em mim, 500 mil significa que pelo menos 10 mil, pelo menos 1000 pessoas influentes viram isso. Elon Musk vai ver, ou outras pessoas vão ver. E quando pessoas influentes amplificam uma certa mensagem, ela repercute bastante. E é por isso que o nosso mundo está mudando muito rapidamente. Para o bem ou talvez para o mal. Eu não sei. Depende de qual narrativa vence. Então assista isso. Coca-Cola. Eu vou precisar de uma explicação para isso. Tudo bem, vamos fazer isso ao vivo, porque eu não quero ver nenhum comentário dizendo que isso é teoria da conspiração, blá blá blá. Você pode ver que estamos no site da Coca-Cola. O URL está bem ali. Vamos rolar a página para personalizar nossa lata de Coca-Cola. A primeira opção que vamos tentar é Alá é Rei. Sem problemas. Veja na lata de Coca-Cola. Próxima opção, vamos tentar agora. Sem problemas com isso. Vamos até tentar. Satanás é rei. Zero problemas com Satanás. Agora vamos tentar. Jesus é rei. Agora é aí que surgem problemas. Você ainda pode ver Satanás na lata de Coca-Cola aqui, mas o site rejeita imediatamente Jesus é rei. Vou precisar de uma explicação sobre essa aqui. Ok, talvez eu tenha uma explicação para isso. Não é porque a Coca-Cola é contra o cristianismo. Vamos ampliar um pouco a perspectiva. Ok, antes do advento do multiculturalismo, o Ocidente, de modo geral, praticamente todos os países ocidentais, concordavam com um princípio básico. Havia duas narrativas concorrentes antes do multiculturalismo, que na verdade já estavam resolvidas há 100 anos ou mais. A separação entre igreja e Estado. Antes disso, o Ocidente percebeu que, quando misturamos religião com política, nada de bom sai disso. Por isso vimos o nascimento do secularismo no Ocidente. Alguns outros países também fizeram isso, mas vamos deixá-los de fora. Estamos falando especificamente do Ocidente. Alguns defendem que nossa moralidade deve vir do cristianismo, enquanto outros discordam. A política precisa evoluir de forma independente. No entanto, como a maioria das pessoas no Ocidente são cristãs, portanto, nossas normas... Por isso dizemos que a civilização ocidental se baseia em valores judaico-cristãos. Sem dúvida, tudo que parece estranho no cristianismo também soa estranho na sociedade ocidental, por exemplo. Por exemplo, casamento entre primos. O motivo pelo qual as sociedades ocidentais seculares ainda acham estranho transar com primos é porque essa tradição desapareceu há muito tempo. Certo, então essa era a narrativa concorrente. Então a narrativa do secularismo venceu.
E os cristãos realmente perderam espaço. Eu não sei se foi de forma voluntária ou por evolução natural, não me importa. Então, a trajetória da evolução da civilização ocidental tem sido em direção ao secularismo. Ou seja, e é por isso que nossos departamentos, nossas organizações, nossas empresas privadas e corporações e a nossa sociedade em geral, na maioria das vezes, decidiu que é bom manter a religião afastada de outras esferas independentes da sociedade. Portanto, esse é o motivo pelo qual as pessoas pararam de mencionar Jesus ou o cristianismo em assembleias escolares, em organizações ou em governos. Agora, ainda acho que as pessoas prestam juramentos sobre a Bíblia. Na maioria das vezes, isso vem desaparecendo há quase 200 anos, devido ao surgimento do secularismo. Agora decidimos que nossa sociedade será secular, e isso estava funcionando bem. Isso não quer dizer que o cristianismo sumiu totalmente, mas oficialmente acabou. Por isso, a Coca-Cola é um produto dessa sociedade. E é por isso que eles foram treinados para não deixar nada religioso entrar nos negócios deles, nas operações diárias como empresa. Mas agora, a separação entre igreja e Estado é uma questão já resolvida e encerrada. O multiculturalismo entra em cena. E quanto a essas pessoas? O que fazemos em relação a elas? Porque precisamos fazer com que elas também se sintam bem-vindas. Então, o que fazemos é dizer à nossa sociedade em geral que, pessoal, sabem de uma coisa? Já concordamos que religião não pode fazer parte da política? Deixem que cuidemos disso. Trabalhem conosco e mostrem compaixão e compreensão. Como suas condições econômicas estão boas, é por isso que a maioria das pessoas deste lado da sociedade ocidental não disseram que havia problema, disseram que era aceitável e começaram a abrir exceções. Querem tribunais da Sharia? Tudo bem, desde que não interfira no seu ordenamento jurídico comum. Nós não ligamos. Mas essas pessoas, eles não tiveram esse debate sobre a separação entre igreja e Estado. Eles nunca tiveram esse debate. Eles têm uma visão de mundo diferente. Vieram como migrantes genuínos, buscando uma vida melhor, como eu. Não sabia que seria ateu e defensor da civilização ocidental. Ninguém sabe dessas coisas. No entanto, com o tempo, eles aumentaram em número, e o Ocidente seguiu apaziguando-os. Você quer gritar Allahu Akbar? Quer se comportar bem ou mal? Por que fazem isso? Você tem que olhar isso pela perspectiva da civilização ocidental. Sim, existem atores individuais. Às vezes surgem pessoas que também são cegas pelo seu dogma ideológico. Ou seja, desmantelar a civilização ocidental, criar uma nova utopia onde pessoas de todas as raças e culturas entram. Todas essas pessoas estão lá, mas você novamente tem que olhar isso pela perspectiva da civilização ocidental. O que exatamente aconteceu? Então queremos trazer o multiculturalismo. Vai dar certo, tudo vai ficar bem. Foi feito com boas intenções, por isso dizem que o caminho para o inferno é pavimentado por elas. Agora isso só cresce e os ocidentais estão ficando irritados. Agora dizem, espera um segundo. Nós não podemos nem mencionar Jesus. Não podemos nem orar em silêncio do lado de fora de clínicas de aborto sem sermos perseguidos, abusados, xingados, intimidados e atacados. E essas pessoas, gangues de aliciamento sexual, esfaqueamentos, ataques terroristas sem limites, provocações constantes, desrespeitando nossas tradições, valores, religião e marcos históricos, eles rezam diante deles. Eles tomaram nossas cidades, transformaram-nas em guetos. Nossas cidades e vilarejos estão irreconhecíveis. O que é isso? O que ganhamos com isso? Essas pessoas questionam e estão certas em fazê-lo. Então, é aí que estamos no momento. Nossa civilização é moldada por narrativas concorrentes. Antes do multiculturalismo, devemos ser um Estado teocrático cristão ou liberal secular? Essas eram as narrativas concorrentes. Os pais fundadores da América tiveram um papel central na criação do melhor experimento. Os pais fundadores da América, é por isso que eles são tão importantes e pessoas inteligentes os respeitam tanto. Porque essa foi a única revolução bem-sucedida e foi um experimento totalmente novo. Se você olhar para os contemporâneos dos séculos 18 e 19, eles tinham descartado a América como um fracasso. E muita gente dizia, tá vendo? Você sabia que os britânicos e os franceses estavam pensando em apoiar os confederados? Mas então, quando o presidente Abe Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, quando ele assinou aquilo,
Britânicos e franceses recuaram, porque pensaram, não podemos abertamente apoiar quem defendia a escravidão, pois os britânicos já haviam abolido essa prática. Na época, ninguém sabia que a América se tornaria um país tão bem-sucedido. A experiência americana é o experimento mais bem-sucedido quando se trata de construir estados-nação. Eles foram os pioneiros do secularismo. E funcionou durante todo o século XX, sabe? Se você às vezes sentar e pensar por que é que a América, o garoto propaganda da democracia liberal secular, teve 90% de cristãos durante todo o século XX. Eles lutavam contra o exército pagão e sem Deus dos soviéticos. E pelo menos na segunda parte. Eles continuaram cristãos, mas não se tornaram um estado teocrático. Nunca houve ameaça dos Estados Unidos virarem uma teocracia. Talvez, você sabe, Abe Lincoln e os confederados usaram o cristianismo para reforçar suas narrativas. Na época, as ideias opostas eram: todos os homens são criados iguais. Não, espera. Nós temos nossos próprios interesses e precisamos da escravidão. Sempre há narrativas concorrentes. Hoje, essas narrativas são o multiculturalismo e outra. Monoculturalismo. É isso. Monoculturalismo basicamente só significa que não é monorracial. Monoculturalismo basicamente só significa que vamos ter uma cultura, uma lealdade. Só podemos ter lealdade ao país em que vivemos. É isso, sem lealdades divididas. Vemos pessoas como Humza Yousaf, o ex-primeiro-ministro da Escócia. Ele convocou uma conferência pelo bem-estar dos muçulmanos. Você é britânico. Você passou a ter interesses divergentes. Vamos encerrar. Narrativas concorrentes. Uma defende que o multiculturalismo deve prevalecer, exigindo que continuemos cedendo às exigências deles e apaziguando-os. Mas os nativos agora estão ficando inquietos, porque perceberam que perderam muito espaço em nome do multiculturalismo, em nome de apaziguá-los. Mas, de certa forma, eles estão cavando a própria cova. Eles entenderam isso e estão despertando. Por isso essa narrativa de preservação da civilização ocidental ou do monoculturalismo vai vencer o multiculturalismo. Isso já está decidido. E não há pessoas más por trás da Coca-Cola. É um comportamento amplamente observado em todos os casos. Empresas ocidentais, seja na Austrália ou nos Estados Unidos, se comportam de maneira semelhante. Elas reagem apenas contra o cristianismo devido ao conflito entre duas narrativas concorrentes em nossa civilização. Vivemos uma guerra de narrativas. E não é papel das empresas escolher um lado, por isso a narrativa vencedora vai determinar o que vai acontecer no futuro. Ou Jesus é rei, é permitido. Ou Alá é rei, Maomé é rei, Maomé é PDF. Nada é permitido. Bem, PDF é permitido, mas nada mais é permitido. Espero que isso tenha feito sentido.